Olá, amigo alternativo! O futebol europeu está muito perto de ter uma competição mega alternativa. É a fusão dos campeonatos da Holanda e da Bélgica, que tem sido batizada aí de Beneliga, que é exatamente a mistura dos nomes em inglês dos países, né? Belgium, Netherlands, então formaria aí a Beneliga. É muito interessante, é um papo que já rola há bastante tempo e agora ganhou força, pintaram algumas novidades que eu vou explicar para vocês depois da vinheta. Você já sabe que a melhor forma de acompanhar o futebol europeu, o futebol brasileiro, é com o aplicativo OneFootball. Então acesse o link que está aqui na descrição, baixe o aplicativo, confira transmissões ao vivo de jogos do futebol francês e do futebol alemão e também aproveite lá as notícias, as estatísticas, tempo real das partidas, mercado da bola, entre outras várias funções legais do aplicativo OneFootball. Essa ideia de juntar o campeonato holandês e o campeonato belga já existe, já rola um boato há algum tempo, né? A ideia é aumentar tanto a renda dos clubes, quanto também a competitividade, a qualidade, o intercâmbio de ideias e assim fazer com que surgisse um campeonato que de repente poderia até ser aí o quinto campeonato mais importante da Europa, né? O campeonato holandês e o campeonato belga são muito interessantes, o campeonato belga tem crescido bastante, o holandês eu gosto demais realmente, mas eles não têm o potencial de crescimento, né? Então seria muito difícil para eles chegarem no nível do que está hoje o campeonato francês, por exemplo, né? Então essa fusão seria para isso, né? Para realmente criar uma liga que se destacasse, que fosse mais longe. Em 2019 foi dado um pontapé inicial mais forte para que isso realmente acontecesse, porque 11 clubes, 6 da Holanda, 5 da Bélgica, se juntaram e começaram a pensar nisso de forma mais concreta, contrataram uma empresa para fazer uma prospecção no mercado e estudar qual seria realmente o ganho financeiro que poderia acontecer com a criação dessa liga. E aí só com direitos televisivos eles concluíram que daria para os times ganharem ali pelo menos 3 vezes mais do que eles ganham com os direitos de televisão, né? Somando tudo, né? Porque atualmente a Liga Belga consegue arrecadar ali cerca de 100 milhões para os clubes, o campeonato holandês consegue arrecadar ali cerca de 80 milhões, e aí, de acordo com a consultoria, com essa pesquisa aí, seria conseguido, a Beneliga conseguiria arrecadar mais de 300 milhões, pelo menos, no mínimo, poderia chegar ainda mais longe, mais do que triplicar os ganhos. Então, realmente, surgiu um estudo que mostrou que a ideia poderia ser muito interessante para os times. E a grande novidade que surgiu recentemente é que os clubes belgas já aprovaram a criação da Beneliga. 35 clubes belgas, inclusive da segunda divisão, inclusive os menores, os pequenos clubes, aprovaram essa ideia, né? Times que aí de repente poderiam se sentir prejudicados, porque afinal de contas você cria uma elite muito forte, né? E de repente corre o risco ali de você esquecer os times menores. Eu acho que esse é o principal risco dessa ideia, né? Mas lá na Bélgica, pelo menos, os clubes menores, os clubes pequenos entenderam que é possível conciliar, já surgiram algumas ideias. Uma ideia, por exemplo, seria manter os países com ligas nacionais que seriam como segunda divisão para a Beneliga, e aí você disputaria apenas o campeonato belga para poder subir para a Beneliga, né? E isso na mesma coisa na Holanda, disputaria o campeonato holandês para subir para a Beneliga, e aí isso diminuiria um pouco do impacto, né, que poderia ser criado para esses times menores. Também seriam criados times B das equipes principais, as equipes da primeira divisão teriam uma equipe B, que disputariam então as suas ligas nacionais, e isso manteria ali a formação de jogadores, manteria o futebol do país, né, mais ativo e também ajudaria a manter a qualidade no futebol do país, né? Então também tem essa medida aí sendo estudada. Tudo, regulamento, né, todas essas coisas, regras, tudo ainda está sendo estudado, não tem nada definido, é muito difícil, a gente pesquisou, tentou encontrar informações, mas ainda tem muito pouca informação. O que se sabe é realmente que a Bélgica aprovou, entendeu que existem essas ideias que podem minimizar o impacto para os times menores, os times pequenos. Já a Holanda ainda não tem
toda essa unanimidade. Tem times lá que ainda desconfiam bastante, tem pé atrás, né? A Holanda é exatamente o país que tem um futebol melhor, então também fica com o pé atrás ali se realmente vai se beneficiar tanto dessa troca com a Bélgica. Isso, é claro, estou falando historicamente. A gente sabe que atualmente, né, a Bélgica tem uma seleção muito forte, tem uma formação de jogadores muito forte, mas historicamente, né, a Holanda tem um campeonato realmente já mais amadurecido, que sabe prospectar jogadores, que sabe encontrar jovens valores, né? Os clubes holandeses têm mais história, então tem todo esse problema ainda, tem que convencer os holandeses. Lá 80% dos times têm que aprovar essa ideia. Na Bélgica era 60% e eles conseguiram 100%. Na Holanda eles ainda estão tentando achar um entendimento ali para buscar uns 80%, mas ainda está difícil. Pensando então nos pontos positivos dessa proposta, acho que com certeza mais dinheiro, por mais que seja só um estudo ali que tenha sido feito, é bem provável realmente que você consiga mais dinheiro quando você junta mais times fortes em um só campeonato, né? Então com certeza mais dinheiro. Esse mais dinheiro já vai ajudar os clubes a manterem mais talentos, e aí você já tem um ganho de qualidade, né? Mas também a própria competitividade de você gerar confrontos entre times maiores e ter um intercâmbio de ideias maiores, realmente já pode trazer aí mais qualidade. E também tem a questão de você atrair mais torcida, né? Afinal, se você tem jogos melhores, você atrai mais a torcida, seja para a televisão, seja para o estádio. Então, é um ponto positivo também dessa ideia. O grande problema, o grande possível ponto negativo realmente é a possibilidade de você prejudicar os times menores, os times médios, os times pequenos, porque aí realmente você cria uma elite muito difícil, muito superior, né, às outras, e aí cria praticamente uma realidade paralela, né, que os times nacionais vão ficar numa competição de um nível técnico muito menor, com um ganho financeiro muito menor, e aquelas equipes que já são grandes, que já têm uma superioridade, vão ficar cada vez maiores, né? Esse é o grande perigo. Tem que realmente haver ali mecanismos que evitem esse problema. Outro problema que está sendo discutido ainda é como seria feito o acesso para competições europeias, se os times não acabariam, no fundo, né, perdendo acesso para competições europeias, para Liga dos Campeões, Liga Europa, para a Conference League. Então, tudo isso ainda teria que ser discutido com a UEFA, que ainda não se posicionou sobre esse assunto. E também tem o risco de haver um desequilíbrio entre os países. Afinal, ainda não se sabe como seria o rebaixamento, mas você poderia ter muitos times belgas sendo rebaixados e aí criar-se apenas um campeonato holandês com 2 ou 3 times belgas, né? Isso tem como você, claro, regular, né? Mas também precisa ser discutido. Então, resumindo, o que falta realmente para a Beneliga sair do papel? Falta muita coisa. Realmente, primeiro precisa que os times holandeses entrem em acordo sobre isso, que 80% dos times holandeses aceitem a ideia. Precisa de um acordo com a UEFA ainda não se posicionou, teria que ver como ficariam essas divisões de vagas nas competições europeias, né? Isso realmente é um tanto quanto problemático. Precisa ver a questão dos direitos de TV. É importante frisar que todos os clubes holandeses e belgas têm já acordos até 2024, então se isso for criado, se a Beneliga for criada, provavelmente só seria a partir de 2025, porque aí sim você teria a possibilidade de fazer novos acordos com TV, e como eu disse desde o começo, né, isso é uma das principais motivações realmente dessa proposta, né, então a criação da Beneliga só deve acontecer depois disso, e por fim, superado todas essas negociações aí, é que haveria ainda a discussão sobre o regulamento, né, de como aconteceria, se seria essa ideia de criar uma Beneliga como primeira divisão e as outras divisões de acesso seriam competições apenas nacionais ali da Holanda e da Bélgica, né, sem uma segunda divisão de Beneliga, né, isso é o mais importante, fora as outras questões, né, de classificação continental, de rebaixamento, de acesso, enfim, tudo isso ainda está sendo discutido e ainda vai dar muito pano para manga. Agora eu quero saber de você, amigo alternativo, o que você acha? Você curte essa fusão do campeonato holandês com o campeonato belga? Deixe sua opinião nos comentários. E se você curte os nossos vídeos aqui do Última Divisão, conheça o nosso projeto de financiamento coletivo lá no Catarse. Você pode ajudar o Última Divisão a crescer e ainda receber benefícios exclusivos por isso. Acesse o link que está aqui na descrição, conheça e apoie o Última Divisão.
Se você não pode apoiar financeiramente, apoie com um like nesse vídeo, se inscrevendo, ativando as notificações, compartilhando com amigos, ativando as nossas redes sociais, curtindo a gente lá nas redes sociais. Isso sempre é muito importante e ajuda a Última Divisão a crescer. É isso, amigos, fico por aqui. Obrigado e até a próxima.